Olá, sou a professora Rosa Eugênia e vamos estar aqui nessa aula pensando sobre instrumentos. Nós temos todos aqueles instrumentos que conhecemos, né? Aqui vocês podem ver um piano, nós temos teclado, temos os instrumentos que são particularmente de uma orquestra sinfônica, nós temos os instrumentos que são de uma banda sinfônica, de uma fanfarra, nós temos instrumentos específicos, né, para bandas de rock, de reggae, e aí nós temos assim vários instrumentos que são bem peculiares a um estilo musical. Mas nem sempre temos acesso, então, a esses instrumentos. E nós podemos construir e buscar, então, instrumentos que fazem parte, que podem fazer parte da nossa realidade, da realidade dos nossos alunos, e que podemos usar assim belamente em nossas apresentações, não é? Nós temos aqueles instrumentos que são reaproveitados, ou seja, são instrumentos que nós pegamos algo que existia para uma função e damos uma outra função a ele, com uma outra roupagem, com uma repaginada. E também nós temos aqueles instrumentos que são aqueles cotidiáfonos, ou seja, aqueles instrumentos que são advindos da nossa realidade, do cotidiano, da nossa casa, tá? Esse termo, inclusive, foi cunhado por Judith Acosta e ela é bem específico que são aqueles instrumentos que são produzidos com objetos do nosso cotidiano. Mas aqui a gente pode ampliar um pouquinho para referir a todos aqueles recursos que nós podemos utilizar, mesmo que seja um pouquinho diferente do nosso cotidiano. E eu quero então apresentar a vocês algumas possibilidades, tá? Bem, eu busquei então algumas coisas que nós temos na nossa casa normalmente, né? Aqui aquela bomba pulverizadora, e que é muito interessante, que a gente pode fazer, usá-la além dela ter esse apitinho, né? E aí a gente pode fazer, basta mudar o ritmo, colocar da forma que a gente precisa, claro, sem água, sem nada dentro, tá? A gente tem, aqui eu tenho uma versão, 2 colheres, black, que nós podemos unir essas 2 colheres, então, usar duas colheres. Aqui nós temos as famosas cascas de coco, mas essas aqui estão até arrumadinhas, né? Foram lixadas e envernizadas. São materiais que nós temos dentro da nossa casa e que nós podemos então utilizar esse material para fazer então a nossa orquestra. Temos também alguns outros materiais que têm um outro uso e que nós podemos transformá-los. Aqui uma tampa, tá, de garrafa PET, que depois de lavada eu recortei, estão vendo? Aqui eu não decorei nenhum dos instrumentos para que vocês pudessem ver, então,
os instrumentos. Então foi recortado, e aqui então eu tenho uma vassourinha, não é? E que eu posso usar os meus efeitos, bem como posso usá-la numa superfície de madeira. Posso usar como uma vassourinha. Duas tampinhas, então dois recortes da garrafa, de uma garrafa PET. Aqui, meus sininhos. Aqui foram vários sininhos, aí eu os amarrei, tá? E aí eu uso então para esse efeito. Gente, tem muitos outros instrumentos que nós podemos construir. Nós podemos construir carrilhão, não é? Nós podemos usar, por exemplo, com um vergalhão, nós podemos construir um triângulo, e com várias dimensões, esse triângulo. Nós temos, assim, infinitas possibilidades. Aqui foram alguns cachos. E aí nós temos então esse instrumento de efeito. Também nós podemos utilizar os famosos potes de iogurte, que nós podemos colocar grãos de diversos tamanhos, pedras, as latinhas, que nós podemos utilizar tamanhos diversos. Por que tamanhos diversos de grãos ou de pedras? Para dar uma diferença no som. Aqui eu usei umas garrafinhas que vieram com um temperinho, e aqui eu coloquei uns grãozinhos bem pequenininhos, tá? Olha a diferença do som. Esse aqui eu coloquei arroz. Então, eu tenho sons diferentes, não é? A depender do grão que eu utilize. E aí eu peguei essa embalagem aqui de chiclete, e aí estou usando um grão maior, um grãozinho de milho, porque vai me dar então uma sonoridade bem diferente. Olha, e até a forma com que eu toco, movimento, também me dá uma sonoridade diferente. Escutem. Estou abrindo a mão e fechando. Ou seja, aqui já é um som diferente do que esse. E muito distante desse aqui. Gostoso, né? Da gente tocar. Eu queria mostrar a vocês também que nós podemos construir bexigofones, tá? Eu tenho potes aqui que são potes daqui de casa mesmo, e que eu recortei uma bexiga e coloquei aqui em cima. Ainda tá tendo muita vibração, né? Se eu colocar a bexiga mais esticada, então eu vou ter menos ressonância. E aí eu posso usar tô tocando no centro e mais na extremidade. Aqui um outro pote daqui de casa, que eu também fiz o mesmo recorte. Olha, eu consigo ouvir várias notas aqui. Quase um acorde, ó.
Deu? Vocês conseguiram ouvir a notinha? Imagine com um pote, olha, ainda dá pra usar um pote aqui desses que a gente coloca mantimentos e uma bexiga. Aí eu tenho então um outro instrumento. Aqui um potinho menor. Você dá pra gente ver que o som tá bem sequinho. Não é? Então, assim, eu tenho várias possibilidades. Eu não sou percussionista, tá? Só gosto de brincar. Sem falar as tampinhas que a gente pode brincar. Não é? E a gente pode brincar, por exemplo, com crianças menores, as diversas tampas. Bem, aqui vocês viram vários instrumentos que nós pegamos material do nosso cotidiano, transformamos e adaptamos então para ser utilizado então como instrumento, tá? Mas também podemos fazer instrumentos mais elaborados, um pouquinho mais elaborados. Isso aqui é uma flauta de PVC. Tá vendo? Um cano de PVC. Aí eu fiz aqui esse quadradinho. E aqui eu, usando uma furadeira, aqui fiz então esses furos, tá? No documento no AVA vai estar disponível o tamanho e também vocês percebem que tem que ter a medida certinha entre os furos e esse furo é menor, tá? Usei a broca 6. E também tem um furo aqui no fundo da nossa flauta. E o que eu utilizei aqui? Uma rolha de cortiça. Isso. Aí ela é cortada um pouco assim, tá? No comprido, para dar essa passagem de ar aqui. E aí vocês perceberam que, apesar da musicista não ser a flautista, mas dá pra gente tocar então a flauta doce e está bem afinada aqui com um cano, né, de PVC. E eu gostaria de mostrar essas possibilidades, tá? Aqui são brinquedos que a gente pode explorar. Esse aqui mesmo a gente pode explorar, nota, né? Vamos sair aqui do grave. Eu tô saindo aqui do agudo pro grave. Brinquedos que a gente pode utilizar então no nosso dia a dia. E eu gostaria de terminar esse vídeo mostrando a vocês um violão de lata. Esse aqui precisou uma maior elaboração, ainda não está terminado porque ficou muito alto aqui, tá vendo? O braço do violão, então eu vou ter que diminuir aqui um pouquinho. Mas feito com lata, a madeira passa a ter outro lado. Aqui vocês podem ver, isso aqui é massa, né? E aqui na outra madeira do outro lado é presa com parafuso também, que sustenta o encordoamento. Isso aqui é madeira, tá? E aqui eu usei a gente pode comprar separado, tá? Na loja. E aí o encordoamento. Como eu ainda vou terminar aqui esse violão, então ele não tá pegando toda a
não vai pegar a afinação do que a gente usa no violão, né? Mi, si, sol, ré, lá, mi. Aqui mesmo. As duas cordas estão iguais, né? Bem desafinado. E aí, nós temos aqui esse violão. Também eu já construí um violino com uma caixa de biscoito quadrada, nessa mesma perspectiva, claro, menos cordas, no encordoamento de violino, mais uma caixa quadrada e o arco também que a gente conseguiu construir. Então, mãos à obra e vamos testar, né? Vários experimentos, várias possibilidades. A gente pode fazer som com tudo, não é? Se eu tiver só o meu piano aqui, eu posso fazer o som. E a gente pode, então, fazer vários experimentos. Aproveite, então, essas dicas e construa, olhe ao seu redor e o que você pode utilizar, então, como um instrumento para a sua banda. Até a próxima aula!